Os irmãos que já falaram com Deus, se puder estar em pé, os outros que estão no finalzinho da oração, conclua, né? Paz do Senhor a todos, bom dia, aleluia. Se cair alguma gotinha aí, vocês mudam de lugar aí, tá? Como disse, né? Os começos humildes, né? Certa feita, o povo de Deus estava reunido na presença do Senhor no tempo da lei. E a Bíblia diz que era época de grandes chuvas. E o povo levou os filhinhos tudo para ouvir o que Deus estava falando através da liderança. E os irmãos disseram: está chovendo muito, Moisés. Fale com Deus para nós voltar outra hora, porque a chuva está castigando muito nós aqui. E aí Moisés orou a Deus e Deus terminou de falar o coração do povo. Mas eu louvo a Deus por essa chuva. Estão precisando muito. Diga assim: o escritor precisa do papel, da caneta e da mente dele. Mas alguém pode falar: não, pastor, os tempos estão modernos agora os escritores usam o computador, usam o teclado, né? Então, a caneta somos nós obreiros, né? O papel é o coração do povo e a mente é a mente de Deus. Não, mas a coisa agora está mais moderna. Tá bom. Então, o display do computador é o nosso coração. O teclado é os obreiros. E o autor que vai escrever é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele vem escrever coisas novas no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos reunimos diante da Sua presença mais uma vez, buscando a Sua face, neste último dia do mês de outubro, ó Pai. Dia diferente, dia que o Senhor mandou uma chuva, como que dizendo, vai vir chuva de bênçãos na nossa vida também. Porque a chuva é uma bênção, Senhor. A chuva produz, a terra produz, fica tudo bonito, as frutas nascem vigorosas. E a chuva do Senhor na nossa vida vai produzir bons frutos, ó Pai. Abençoe todas as famílias, ó Pai, nesta manhã. Deus, nossos filhos, ó Pai, nossos projetos, ó Deus querido. E nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem lembra desse louvor? Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Aleluia. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Vamos de novo? Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto. Dá-me um novo coração. Pede aí, ó. Dá-me um coração igual ao Teu. Meu mestre,
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Oh, aleluia. Que essa oração de forma cantada seja uma grande verdade em nossas vidas, Senhor. Nos dê um coração igual ao do teu filho, um coração obediente, um coração que te teme, um coração que treme diante da sua presença, um coração desejoso por buscar a sua face, um coração, Senhor, sensível à sua voz, um coração amável, um coração, Senhor, derretido, um coração compungido, Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E acima de tudo, um coração quebrantado. Aleluia. Porque os corações contritos e quebrantados o Senhor não despreza. O Senhor atende. Porque o coração quebrantado e contrito tem humildade, tem dependência. Reconhecemos que a nossa dependência vem do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Ó irmão, estende as mãos para algumas pessoas aqui, ó. Isso, assim, escolha alguém. Abençoe a vida desse irmão aí. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus na sua vida. Recebe a graça de Deus na sua vida. Recebe o amor de Deus na sua vida. Recebe o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que a graça de Deus venha saturar a sua alma. Que a sua alma deseje a presença de Deus diuturnamente. Que o Senhor seja apenas o arrimo da sua vida. Aquele que te sustenta, que te fortalece. Aquele que está contigo todos os momentos da sua vida, que nunca venha faltar a presença do Senhor na sua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você que está pela internet, seja abençoado. Recebe a bênção de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Recebe a cura de Deus para o seu físico, que você seja agraciado por Deus, curado por Deus, que o refrigério do Altíssimo sobreponha sobre ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos por um minutinho. Aleluia. Pastor, o que aconteceu com a sua voz? Irmãos, os irmãos sabem que eu trabalho externo. E essa chuvinha que deu esses tempos aí, eu saía na chuva, ia até o cliente, né? E voltava no ar-condicionado. No carro ligava, porque era do vidro fechado, aquela chuva de verão, o calor. E a minha voz ficou um pouco embargada. Mas à noite, Deus vai usar o Juninho para trazer um própolis. Amém. Agora está incumbido. O marido da mãe dele é apicultor, né? E aprendi muito com ele. Ele fala que quando tem umas abelhinhas assim, fora do seu habitat,
são as abelhas, como que é, Julinho? Abelha operária. Elas vão buscar, né, mel, e quando vê no copo, num copinho que tem, é porque o homem está acabando com a natureza. Então elas têm que sair e pegar, né, no copo de guaraná, algum docinho para levar lá. Essas operárias, segundo ele disse, dura 45 dias. Esses dias eu ouvi uma aqui, eu falei, a natureza o homem está acabando com a natureza e ela está tendo que vir buscar em outro lugar. Irmão, sem as abelhas, a população, a humanidade perece. Deus sabe tudo que faz. As abelhas limpam as flores, né? Pega o néctar e aí traz a bênção para as nossas vidas. E muita gente despreza, né? Às vezes aparece, mata, não mata não, deixa viver. Eu não gosto de matar nada. A aranha, a Michelle é perita em matar aranha. Fala, coitado, e os filhinhos dela agora, como é que vai fazer? Mata. Ai, Jesus. Os besorrinhos, deixa os besorrinhos viver. O sapo precisa do besorrinho. Tem um casalzinho de sapinho aqui que eles vêm toda noite, faz uma limpeza aqui, os besorrinhos eles vão comendo tudo. Foi Jesus que criou tudo, irmão. Aleluia. A Tamir disse assim, não, besorrinho não. Eu vi umas cigarrinhas desse tamanhozinho assim ali. Ela estava caída, eu falei, que dó, né? E aí falei, você vai virar comida das formigas, porque você está fraquinha aí. Mas ela morre cedo, né? As cigarras também. Tudo Deus criou, tudo Deus sabe de todas as coisas. Deus, parabéns para o seu irmão, diga parabéns. Num domingo chuvoso você veio buscar a Deus, hein? Que bênção, que Deus abençoe, né, irmã Leandro? Deus abençoe, aleluia. A presença dele está aqui conosco, glória a Deus. Vamos orar, caso tenha algum irmão que vá contribuir nesse último dia de outubro. Olha, irmãos, novembro, dezembro, acabou o ano. E nós devemos agradecer a Deus. Né? Tantas pessoas que se foram, né? Tantos livramentos que Deus deu. Quando lembro do irmão Samuel no sofá, a Débora desesperada. Pastor, ele não quer ir no médico. A minha esposa, ele é teimoso igual você. Mas chegou o momento que não teve jeito, né, Samuel? Ficou ali, passou pelo vale da sombra e da morte, está aqui, né? E tantos outros que o Senhor recolheu. Lembrar de orar hoje à noite também, no decorrer do dia, pelas pessoas que ficaram viúvos, né? Tanta gente nova, crianças que ficaram órfãs em todo o mundo, né, devido à pandemia. E nós estamos aqui, é porque Deus tem algum propósito na nossa vida, né? De nos deixar. Pastor Fernando também, que lutou ali no vale da sombra da morte. Se você não fazer o exercício aí do pulmão, você vai bater as botas. Eu preciso fazer, doir o pulmão, venceu, né? Pastor Fernando está aqui. Não deixou a pastora Zilda viúva, não. Está aí os dois, né? Porque Deus tem propósitos. E tantos outros irmãos, né? Que bênção que Deus fez. Então é só agradecer a Deus, né, irmãos? Agradecer a Deus e interceder pela vida dos corações enlutados. Pai, eu quero abençoar esses irmãos que separaram as suas primícias e trouxeram diante do Senhor. Seja agora, Senhor, movida diante de Ti e receba como oferta agradável, Senhor. Ali tem o nosso sangue, ali tem o nosso suor, ali tem o nosso trabalho, o nosso esforço. E nós separamos aquilo que o Senhor nos pede e trazemos diante de Ti. E separamos também as nossas ofertas voluntárias, que é aquilo que o Senhor não nos pede, mas o nosso coração grato a Ti nos leva a isso. Muito obrigado pela Sua bondade, pela Sua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, nós vamos orar. A irmã Cícera vai passar ali a salva. Chegou um recadinho aqui que o pai da Thaís está entubado na UTI. Enquanto a irmã Cícera vai passando a salva, vamos fechar os olhos e levantar um clamor. Os irmãos que vão contribuir estejam em pé para facilitar para a Cícera. Senhor, nós agora juntamos a nossa fé, intercessão pelo pai da Thaís, ó Deus. Que o Senhor visite ele na UTI agora, Senhor. Livra ele de todo mal, Senhor. Deus, a tua filha que tem sofrido tanto esses tempos, ó Pai, com doenças, ó Deus, na família, em nome de Jesus, é uma ordem, enfermidades batem em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Leva a cura, Senhor, leva a alegria, leva a paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos separar nossas classes? Os pequeninos vão com Tia Di. Então vamos lá. Os juniores, Mariana. Os jovens com Alexandre. E os adultos estejamos aqui. Nós vamos estudar a última carta de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Se quiserem ocupar aqui essas cadeiras, fica à vontade aí os irmãos. Pode chegar para frente. Aleluia. Como diz, bem pertinho do altar, né? É muito bom. Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, né? Irmãos, só para nós fazer um mini resumo até aqui. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, tudo que está em Apocalipse, ele vai voltando para trás, falando do Antigo Testamento, falando de Gênesis, né? E toda a Bíblia Sagrada desemboca em Apocalipse. A Bíblia demorou mais de 1500 anos para ser escrita. Foi inspirada por Deus para que homens santos viessem a escrevê-la. Muitos eram pessoas comuns, profetas, como Jeremias, boieiros que cuidavam do campo, da boiada, né, e outros reis. E nesse período, eu garanto a vocês, se pegar aqui e dar um livro em branco para cada um de nós escrever, e falar, escreve aí a sua história, escreve alguma coisa que você quer falar, para no final juntar tudo e ver se vai caber tudo num pacote, se vai ter harmonia. Então, nesses mais de 1500 anos, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Sagradas Escrituras. E aí, quando você lê os livros, você vê que tem uma comunhão entre eles, né? Então, como é que pode homens diferentes, cerca de mais de 40 autores, escreveram, e aí você lê e fala, tudo se casa, tudo colabora. Então, porque a Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo que deu, que nos outorgou, né? Homens santos falaram das coisas. E o livro de Apocalipse escrito, foi o último livro a ser escrito no ano 95. João, o apóstolo João, que escreve também o Evangelho de João, escreveu também as 3 epístolas, né? E escreve também Apocalipse. Quando nós vamos ler Apocalipse, a gente toma logo um susto, porque o Evangelho de João, bem como as epístolas, está numa linguagem tradicional que João usa, né? Uma linguagem muito amável. Filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas aí quando nós vamos ler Apocalipse, a gente logo toma um susto, porque é uma linguagem figurada. João ele não podia falar abertamente, então ele usou figuras de linguagem, ele estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho. Então o imperador mandou prender ele, levou ele para a ilha de Patmos, e lá, num domingo, ele foi arrebatado, né, em espírito, e Deus revelou a ele o livro de Apocalipse. E o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. É um livro endereçado para 7 igrejas da Ásia Menor. Atualmente, né, a maior parte delas da Turquia. E cada uma ali tinha uma igreja que se formou logo após o Pentecostes, de Atos capítulo 2. As igrejas, né, que receberam esse livro, a primeira é Éfeso, a segunda Esmirna,
a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes, a sexta Filadélfia e a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então nós vamos agora introduzir um pouco voltar, 2000 anos atrás, entender um pouco sobre o que era a cidade de Laodiceia, de onde surgiu esse nome Laodiceia. E vamos ver o porquê que o Senhor Jesus não fez nenhum elogio para essa igreja de Laodiceia. Muito pelo contrário. Vamos à leitura do capítulo 3 e vamos ver o que o Senhor Jesus falou para a igreja a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que você unja os olhos e veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então notemos que o Senhor Jesus ele foi pesado com a igreja de Laodiceia. Por que será que levou ele repreender com tamanha mão pesada essa igreja? Porque a igreja estava morna. Todas as igrejas, e todas as igrejas individuais, que sou eu e você, nós temos 3 temperaturas. Ou nós somos frios, mornos ou quentes. Se você notou no texto, o Senhor Jesus elogiou tanto aqueles que são frios e também elogiou os quentes, mas não elogiou os mornos. Pastor, o Senhor Jesus elogiou frieza espiritual. Elogiou, conforme está no texto. Quem deras você fosse frio ou quente. Mas assim, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas vamos entender um pouco as pessoas, quando ouve a palavra Apocalipse, logo fica fim do mundo. Mas não é a vitória do Cristo da igreja. Então, essas igrejas que receberam, antes do Senhor Jesus começar a revelar as coisas que hão de acontecer, ele revela o estado de cada igreja naquela época. E a igreja de Laodiceia, vamos agora entender como era a sociedade em Laodiceia. Eu fiz aqui um resumo, eu vou ler para vocês. A cidade de Laodiceia chamava-se originalmente Dióspoli, cujo nome significa cidade de Zeus. Zeus era um deus da Grécia. Esse Zeus era considerado pelos gregos como chefe dos deuses, e a sua insignia, ou a sua bandeira, a sua imagem, era ele segurando um raio, segurando um raio na mão. O nome da cidade de Dióspoli foi mudado para Laodiceia, mediante as conquistas territoriais de Antíoco. Se você quiser anotar esse nome, Antíoco II Teos. Esse era um da dinastia dos Seleucidas. Aí tudo vai, é muito extenso isso, irmãos. Seleuco,
era um dos 4 generais de guerra que acompanhava Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande, imperador da Grécia, dos gregos, morre, o reinado dele é dividido em 4. E desses Ptolomeu, né, o Seleuco era outro. E um desses descendentes Seleucida, que é o Antíoco, Antíoco II Teos. Teos significa Deus, ele se achava um Deus, a manifestação de Deus. E ele era casado com uma mulher chamada Laodice. Laodice. Essa mulher tinha muita influência na vida dele. Então, todo o território que ele conquistava, ele destruía tudo, não deixava nada de pé. Quando ele conquistou o território de Dióspole, aí a mulher dele veio lá para ver, né, a conquista. E ela gostou da cidade. E ela disse: meu marido, meu chuchuzinho, não destrói essa cidade aqui não. Nessa cidade é muito bonita. Então, o Antíoco, o que ele fez? Reuniu a liderança da cidade e disse: vocês topam mudar o nome da cidade? A liderança disse: não, de maneira alguma. Como é que nós vamos destituir o nome da cidade, que é homenagem ao nosso Deus? De forma alguma. A cidade fica chamada Dióspole. Aí ele disse assim: e se eu trazer aqui para esse lugar e fazer desse lugar deserto que ninguém dá nada, um centro comercial? Se eu trazer aqui bancos, se eu trazer aqui tecnologia, se eu trazer aqui faculdades, se eu fazer dessa aqui uma cidade de rota comercial, vocês vão enriquecer. O que vocês acham? Sendo assim, então a cidade foi mudada de Dióspole para Laodiceia, em homenagem à esposa de Antíoco, porque ela gostou da cidade. Quantos entendem até aqui? Aleluia. Então, o Antíoco mudou o nome. Então, Antíoco II Teos, que é o nome dele, o nome, né, de monarca, como um título arcaico, como faraó, é um título arcaico. Xerxes, Artaxerxes é um título arcaico, não é um nome, mas é um título arcaico. E esse Antíoco II Teos, por sua vez, cumpriu a promessa e fez da cidade de Laodiceia um importante centro comercial, tendo vários bancos, bem como uma forte indústria têxtil. Eles descobriram lá a arte de fazer uma lã negra brilhante e começaram então a fazer essa lã negra. Tudo que você vai ver, que Jesus fala, né, aconselho-te que você compre vestiduras brancas, porque ele sabia o que estava acontecendo na época. E Antíoco também construiu lá uma faculdade do olho, né, oftalmologia. Então eles desenvolveram lá na faculdade um colírio e um unguento. Então, quando o Senhor Jesus apresenta-se para a igreja, ele sabia o que estava falando. Ele trouxe bancos, indústria têxtil, desenvolveu lá a faculdade de oftalmologia. Laodiceia pertencia, né, a aglomerado da Frígia e da Lídia e ficava a 40 quilômetros de Éfeso. A cidade de Laodiceia também era conhecida pelas suas águas termais, as quais eram conduzidas para a cidade através dos aquedutos. Então, pegava-se, né, lá na montanha e trazia em aqueduto as águas. E essas águas de Laodiceia, além de chegar na cidade, chegava morna. Quando as pessoas iam lá, os turistas bebiam aquela água rica, e muito rica em minerais, ela punha na boca, a ânsia, a vontade de vomitar. Jesus sabia o que estava falando. A cidade de Laodiceia pertence hoje ao território da Turquia. Existe somente as ruínas da cidade. Hoje os turcos chamam ela de Eskişehir. Eu acho que mais ou menos Eskişehir, que significa castelo velho. Até aqui alguma dúvida? Não vou ficar porque não é aula de história, é aula cristocêntrica. Então vamos para frente. Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. A primeira palavra, ao anjo da igreja de Laodiceia, né? O anjo aqui do texto, todos nós sabemos que é o pastor local da igreja, o pastor responsável pela igreja. Então Deus está falando com ele, o anjo da igreja, o pastor responsável
pela igreja. Ainda no versículo 14, ele diz assim: estas coisas diz o amém. Estas coisas diz o amém. A palavra amém do Antigo Testamento era usada para sacramentar uma verdade, para dar força a uma verdade, para endossar uma verdade. A principal ideia por trás da palavra é a consistência e a confiabilidade. Então Jesus está dizendo, ele está se apresentando como um amém. Ele está dizendo, o que eu vou falar para vocês é verdade. O que João está escrevendo aí na carta é verdade. Tem o meu endosso. É o amém que está falando para vocês. Então o Senhor Jesus, ao se apresentar à igreja de Laodiceia como o amém, ele estava dizendo que o conteúdo da carta era verdadeiro. E ele próprio estava endossando e sacramentando todas as palavras que João estava escrevendo. Também diz que ele é testemunha fiel e verdadeira. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ainda na apresentação da carta, ele se diz testemunha fiel e verdadeira, ou seja, ele é testemunha ocular e verdadeira, né, do que estava acontecendo em Laodiceia. Ele não precisava de nenhuma outra testemunha, ele mesmo já sabia o que estava acontecendo. Jesus sabe tudo o que acontece em nossa vida. Jesus ainda é o dono da igreja. Foi ele quem morreu pela igreja. Paulo diz, em Romanos capítulo 3, e verso 4, parte B, ele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens. Por isso que ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. Ao lermos essa frase, agora o capítulo 3, versículo 14, ainda na apresentação, que diz, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Ao lermos essa frase, dá a entender que o Senhor Jesus foi criado por Deus. E sendo assim, ele não é Deus. Porque Deus não foi criado, Deus é eterno. Qual é a diferença em eterno e imortal? Nós somos todos imortais. Eterno, só Deus. O imortal se dá na cabeça do Criador, do Eterno, e fala, deixa de existir aí, vai. Ele apaga, ele já... Então o imortal, todos somos imortais. Mesmo pós-morte, a vida continua. Seja ela, quando nós obedecemos a palavra de Deus para uma vida boa, ou quando desobedecemos para uma vida ruim. Então todos temos hoje a chance de sermos pessoas melhores, não por nós mesmos, mas através da palavra de Deus. Então, eterno é aquele que subsiste por si só. Não tem criação, ninguém criou, ele já existe. Deus é eterno. Nós somos pobres, meros e mortais, dependentes totalmente da graça dele. Então, dá a entender que essa palavra, que ele que foi criado. Apocalipse 3,14. Só que, na verdade, Apocalipse 3,14, a palavra grega usado para princípio é arche, que significa pessoa que começa, ou pessoa pelo qual algo começa a ser. Pessoa pelo qual algo começa a ser construído. Portanto, o Senhor Jesus é a pessoa que começou a criação de Deus. Pastor João, Evangelho de João, já conta ali, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Falando do Senhor Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. Aí no próximo versículo, 2, ele estava no princípio com Deus. O outro versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Senhor Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nenhuma formiga, nenhuma bactéria que os nossos olhos não vê. Tudo foi criado por ele. Todas as coisas, natureza, vegetação, espaço sideral, buraco negro, galáxia, planeta, sol, lua, seres humanos, animais, tudo foi criado por ele. Por Jesus, nosso Senhor.
Colossenses capítulo 1, falando dele ainda, já com Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o governante da criação. Nele, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Oh glória! Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele nos criou. Quem é? Eu digo, o homem, o cientista, por mais sábio que seja, não consegue criar um simples capim que um homem pisa em cima. Jesus é o Criador de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Na versão NVI, o texto diz: o soberano da criação de Deus. Então, Jesus não foi criado, ele já existe, ele é eterno. Oh, hoje nós vamos aprender muitas coisas. Apocalipse 3:15. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então, a primeira frase, conheça as tuas obras. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que trabalhava. Porém, as obras da igreja não eram dignas diante de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja amou o mundo da sua época e a igreja se tornou transigente com o mundo. Se Filadélfia existisse, se Laodiceia, melhor dizendo, existisse nos dias de hoje, pensa numa igreja grande, onde as pessoas chegavam, as poltronas, os crentes até dormiam naquelas poltronas, até babava do lado. A música, o telão, pensa num lugar, num ambiente, ar-condicionado, num clima agradável, mas Jesus do lado de fora. Que tristeza. Então a igreja, infelizmente, caiu num buraco tão terrível. 1 de João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, fala sobre o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. O texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quantas pessoas, né, eu lembro das épocas, vamos buscar década de 80, o Menudo, né, todo mundo seguiu o Menudo. Tinha até uns varões aí no dançar, né? Todo mundo seguiu o Menudo. E o Menudo, cadê o Menudo hoje? Acabou o Menudo, né? Ninguém fala mais do Menudo. Então, toda essa fama, tudo passa, mas quem permanece em Cristo vive eternamente. Alguém deu risada lembrando da dancinha aí. Deixa pra lá. Pastor, não se reprima. Ai, Jesus. É tanta... Ai, só Deus na causa, né? Vamos lá. Oi? Pô, por favor, chega aqui. Não vai lembrar Menudo mais não, irmão. Se falar assim, não pensa, você vai pensar. Sabia disso? Quem está pensando no macaco amarelo aqui? Não existe macaco amarelo. Mas você está pensando. Você está criando um macaco da cara amarela ali. Na sua mente, né? Deixando a brincadeira de lado, vamos falar sério, né? O pastor falou algo interessante da igreja de Laodiceia, antes de a gente aprofundar mais, que uma vez eu vi um estudo que fala que também a cidade de Laodiceia era abastecida por água, né, de tubos, né, que vinha da cidade de Hierápolis, que trazia até a cidade, e essa água chegava morna ali.
E também da cidade de Colossos, que era perto, tinha água fria, que vinha da montanha. Então a gente aprende algo com isso aqui, né? Que ele está falando da igreja estava longe de Jesus. Na minha cidade, onde eu morava, em Minas, tem uma cidade próxima, chama... Tem água quente lá? Chama Montezuma. As águas são quentes. Então é como se fosse uma terapia. Traz cura para quem vai lá. Fica dentro d'água lá, naquela água quente. Então, o que Deus está falando também para nós aqui também? Que a igreja tem que ser medicina, né? E refrigério, refrescante. Tem que ser medicinal. Amém? Nós temos que ser a luz de Deus para iluminar este mundo e sal da terra. Então, é algo muito profundo isso aí. Mas a cidade de Laodiceia, que recebia aquela água que vinha quente, eles não conseguiam beber essa água, né? Igual o pastor já colocou aqui, queria vomitar. Então, a igreja distante de Deus, ela é morna. Mas a igreja perto de Deus, ela pode ser refrescante e pode ser uma medicina também. Amém? E quem se aproxima de nós é curado, é transformado. Você já viu que as pessoas chegam na igreja assim, ó, oprimidas? Eu cheguei assim na igreja, um peso nas costas, mas quando eu ouvi a palavra de Deus, parece que eu ia voar. Porque Jesus, que estava distante da minha vida, né? O texto fala que estou à porta e bato, eu abri, peguei aquela chave grande, irmãos, abri, estava todo enferrujado, né? A tranca estava toda enferrujada. O azeite desceu, abriu a porta, Jesus entrou, aí a alegria, o amor de Deus foi derramado no meu coração. Amém? Deus seja louvado, né? Isso aconteceu na nossa vida, né? Que maravilha. Que nem é frio e nem quente. Olha, ele fala primeiro da frieza, depois ele fala da quentura. Todos nós, os cristãos, tem 3 temperaturas, como dissemos, né? Frio, quente ou morno. Parece um chuveiro, né? Agora tá frio, ou no quente. Engraçado que minhas meninas só tomam banho no quente, até no calor. Só banho no quente. Eu falei, vocês estão... Põe aí no mais... Não, aqui é quente. Mas ok. Então, o Senhor Jesus espera que sejamos frios ou quentes. Pastor, frios? Ele espera que nós sejamos frios? Frios ok, mas espera, antes de ter um pré-julgamento, vamos entender melhor o porquê da frieza acontece um pouco. Irmãos, o Senhor sabe o que diz. Quando ele diz frio, um cristão que se tornou frio sabe que precisa melhorar. Como a Marisa testemunhou aqui. Ela vinha na igreja, vamos estar de pé. Ai, para que ficar de pé? Mas aí dentro dela, eu preciso melhorar. Então, o cristão frio, ele sabe que precisa melhorar. Agora, o cristão morno, para ele, tanto fez, tanto faz. Se vou ficar aqui, eu também não quero... Eu vim por vim porque eu gosto, eu sou simpatizante da fé. Né? Então, o cristão frio sabe que precisa melhorar, para se tornar um cristão quente. O Rafael também disse, ontem do testemunho dele, eu vi um pouquinho, estava terminando a aula. Um cristão ou uma cristã, quando ela esfria na fé, dentro da alma dele ou dela, grita por um desejo de avivamento. Ele sabe. E o porquê? Porque ele sabe que o Senhor Jesus fez na vida dele. Ele sabe todos os benefícios que Jesus fez. Isso eu não tenho como esquecer. As maravilhas que Jesus fez. Então, a frieza por coisas que aconteceram. O Senhor Jesus permite as friezas chegar através das provações. O Senhor permite a frieza chegar através das doenças. Nós vamos ler um salmo daqui a pouco que o rei Davi ficou frio. Mas uma pessoa, quando se torna uma pessoa fria, ela busca querer melhorar. Ela sabe tudo que Jesus fez na vida dela, o livramento, a salvação da alma. Então ela grita por querer ser uma pessoa quente, espiritualmente falando. Um crente frio sente saudades das coisas de Deus. Né? Em Efésios 2:1 diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos libertou, né? Nos transformou. Então, antes de nós, quem nunca passou pela frieza espiritual?
Todos nós passamos pela frieza espiritual. Mas dentro de nós grita, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a ter aquela comunhão com o que eu tinha. O rei Davi passou por um esfriamento, e esse esfriamento se deu. Sabe por que se deu esse esfriamento na vida de Davi? Por conta das pessoas que perseguiram ele. Por conta das pessoas que falaram mal dele. Registrado no Salmo 42, vamos ler Salmo de número 42 e ver o que o rei Davi passou, que a fé dele esfriou, mas vamos ver a atitude dele em meio ao esfriamento. Os inimigos se levantaram contra Davi. Salmo 42 é o salmo de uma pessoa que se esfriou espiritualmente. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele pergunta: quando irei e me verei perante a face do Senhor novamente? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dize continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Pode ver, a frieza espiritual na vida de quem se esfriou, a saudade bate. Eu lembro, Senhor. E dentro de mim minha alma se derrama de quando eu passava com a multidão do povo gritando em procissão rumo à casa do Deus Altíssimo, entre gritos de alegria, louvor, multidão e festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, o meu auxílio e meu Deus. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me conhece, a sua misericórdia. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma pessoa fria, que se esfriou, sempre está louvando a Deus. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus da minha rocha: por que te olvidastes de mim? Ou seja, por que se esquecestes de mim? Porque hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde estás? Porque está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele, o meu auxílio e Deus meu. Então o rei Davi, ele teve, irmãos, a fé esfriada por um motivo. Você conhece a história de Davi e sabe que quando ele derruba o gigante Golias, ele é registrado, né, a carteira assinada, registrada lá no palácio, e agora o inimigo vai. Então o rei Davi naquele momento sempre ia na casa de Deus, louvava a Deus, estava lá junto com a multidão. E agora o rei Davi, pelos os inimigos invejosos, agora começa a perseguição, ele tem que sair. Então houve um esfriamento ali da vida dele. E ele tem que andar fugindo, errante. E ele fala: Senhor, eu me lembro, eu imagino um dia na caverna, ele lá escondido: Senhor, eu me lembro de quando eu ia na sua casa, com a multidão em festa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, e agora eu estou nessa situação aqui. Então o esfriamento espiritual se dá por vários motivos. Provação, quando Deus marca um X de nós, fala: chegou o tempo da sua provação. E a provação não tem limite de idade. Deus prova no começo, às vezes passa um pouquinho, Deus prova de novo, para ver como é que está a nossa fé. Agora eu resolvi prová-lo, resolvi prová-la. E a aprovação traz um esfriamento. Por isso que Jesus diz: quem deras você fosse frio ou quente. A frieza espiritual faz parte da vida do cristão através da aprovação, através de doenças, através de problemas. Mas o importante é nunca deixar do Senhor Jesus, porque qualquer dia desses a prova passa e nós voltamos a louvar junto com o povo. Aleluia. Então ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Todos passamos por esfriamento espiritual, seja com perseguição de pessoas, como foi no caso de Davi,
seja por problemas que aparecem, seja por doenças físicas ou psicossomáticas, né, depressão, como foi no caso de Elias. Elias, o profeta Elias, esfriou. Como é que pode? Num dia ele estava lá o fogo caindo, no outro dia ele estava numa caverna, depressivo. Mas aí quando o Senhor foi atrás dele, imagino lá na caverna ele orando. Ah, Deus, olha a situação que eu cheguei aqui. Agora eu fiz tanto bem aí, essa Jezabel quer me decapitar aí. Aí lá vai Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? O senhor não está sabendo? Mataram os seus profetas, fiquei só eu. Ih, Elias, você não sabe de nada. Volta aí pelo teu caminho. A frase é bem clara, volta pelo teu caminho. Esse caminho de ficar em caverna não foi eu que mandei isso aí. Volta pelo teu caminho, volta lá. Aleluia. Sai da caverna. Crente não é para ficar em caverna. Os cristãos verdadeiros é para estar adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volta pelo teu caminho. Assim como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele disse isso? O pastor Rodrigo já bem colocado também. Então as águas que vinham do aqueduto, né, como nós falamos, as pessoas quando iam tomar aquelas águas engoliam, nossa, aquela náusea, aquela ânsia de vômito. Então o Senhor Jesus sabia o que estava falando. Um cristão quente é uma bênção, pois ele se contenta com tudo. Até com as goteiras da igreja ele dá glória a Deus. Se contenta com tudo. Até no lugar, no ambiente como esse, ele adora a Deus, louva a Deus, tudo tá bom. Chega lá, tem só arroz, ele ergue, Deus, muito obrigado pelo arroz que o Senhor mandou. E manda ver. Igual uma pessoa um dia deu testemunho, ele estava desempregado, a mulher grávida, já para o 9º mês de gravidez, e ele desempregado. E aí chegou os momentos, a mulher dele, amor, o que vai ser de nós? Nós só estou comendo coisa que não tem vitamina, arroz puro ou abobrinha. E naquele dia chegou um momento que não tinha nada. Ele colocou o prato, igualzinho ele fazia da outra vez, a mulher, amor, não tem nada. Amor, fica aí, senta na mesa. Colocou o prato vazio para ele, para ela, levantou o prato e disse, Deus, eu te agradeço, Pai. Mesmo que não tem nada, eu sei que a sua presença sempre está na minha vida. Muito obrigado. Terminou de orar, daqui a pouco, passando alguns minutos, bate lá. Uma pessoa, eu estava ali no mercado, aí vim lá um frango, e vim lá fazendo marmitex de macarronada e não sei o quê. Eu comprei e trouxe para vocês, vocês aceitam? É Jesus que faz isso. E aí a mulher, né, ganhou o neném, e ele naquela situação, aí chamou ele para trabalhar, o Banco Bradesco. Ele foi trabalhar, com aquela situação, foi de a pé, trabalhar no banco. E aí, de imediato, primeiro dia, está aqui o passe de ônibus para você ir e voltar. E já está aqui o seu cartão, né, Sodex, nem sei se naquela época tinha Sodex, está aqui o cartão para você fazer a compra no mercado. Jesus provê tudo, 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 tudo. Basta ficar na presença dele. Aleluia. Assim como, então, um cristão quente, ele é grato por tudo. Irmão, eu sou grato a Deus. Eu tenho essa cara um pouco fechada, mas dentro do meu coração sou grato a Deus por tudo, até me emociono. Oh, glória a Deus. Tudo que Deus fez, irmãos, sou grato a Deus. Tenho só a agradecer a Deus. Então, na ótica do Senhor Jesus, um cristão frio também é uma bênção. Pois, por mais que ele esteja frio, o coração dele ou o coração dela anseia pela presença de Deus. Então é uma bênção também. Pois as circunstâncias o esfriou através das provações. Agora, um cristão morno, infelizmente, fica totalmente aleatório às coisas de Deus. Para ele, tanto faz ir à igreja ou ficar em casa. As ações serão as mesmas. Desatenção para com o Senhor, perca de temor, trazendo sobre si a ira de Deus, e essa ira vai reverberar no anjo da igreja, e o anjo da igreja vai reverberar por todos aqueles que estão na igreja. É por isso que Deus me usou esses dias para falar, para nos dar um chacoalhão. Nesse ambiente aqui tem pessoas que trabalham levanto de madrugada. Aqui tem pessoas que suam a camisa. Tem pessoas que
passam por humilhação no trabalho. E aí a única coisa, né, graciosa que nós temos é estar aqui na presença de Deus. E aí quando estamos aqui na presença de Deus e começamos a ouvir ou a pessoa no celular, por isso que os diáconos já foram orientados, se for de menor, tomar o celular e dar na mão do pai e da mãe. Se for de maior, irmão, dá licença um pouquinho que na hora de ficar no celular, ficar naquele cochichinho, isso aí atrapalha a nossa concentração, porque nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo na presença de Deus. Por isso que nós dissemos, aqui é o momento nosso. As pessoas que não querem ficar, vão lá para o carro, pega a cadeira, vai para o lugar que não atrapalha ninguém. Mas aqui, palavra que traz vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus. E o Senhor Jesus, a quem o Senhor enviou. Então, as pessoas mornas ficam aleatórias. E isso traz uma coisa ruim. E por que elas ficam assim? Porque as mornas tiram atenção na hora do culto, tiram atenção dos frios e dos quentes. Por isso, nós devemos sempre ter temor de Deus. Sempre estar na presença de Deus, com temor e tremor. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado. Aqui está um erro terrível da igreja de Laodiceia. A falsa sensação de bem-estar. Eu tenho que comer, já estou vestido, tem gasolina no carro, as contas ainda estão mais ou menos equilibradas, tá bom demais. Vou precisar de Deus para quê? Eu estou rico e abastado, mas lá em Laodiceia a coisa era diferente. A riqueza, irmão, lá os membros da igreja eram riquíssimos. R$1 milhão para eles era fichinha. Eles tinham bala na agulha mesmo. Eles achavam que o dinheiro comprava tudo, era o Deus deles. Só que nós estamos vivendo os tempos de Laodiceia, você sabia disso? Hoje, exatamente hoje, se você vivesse na década de 70, de 60, de 50, dependendo da tua família, você não tinha uma mistura para comer hoje. Se eu vivesse naquela época dos meus tios, era arroz e cambuchá, e mais nada, e água, e olha lá. Hoje, você pode comer um frango. Hoje você quer comer uma carne, você vai comer uma carne. Hoje eu quero comer uma massa, você vai lá e come uma massa. Naquela época era muito diferente. E hoje muitas pessoas pegam, essa que gordura, não quero. Nem para tirar a gordura e pegar, já rejeita a carne inteira. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Era difícil aquela época, irmão. Eu vi uma foto do Jacó esses dias que a irmã Lígia postou. Eu falei, naquela época não devia ser fácil, né, irmã Lígia? Criando os filhos, construindo a vida, né? Era difícil, o Jacó estava lá. Isso era engraçadinho, né? Desde sempre. Desde sempre, né? Aleluia. Aleluia. Então, era difícil naquela época. Hoje nós temos... Nós nem carro tinha. Olha o carro que Deus deu. Seja ele, né, mais antigo ou não. Naquela época era as irmãs que tomavam banho. Vamos na festa, vamos. Era variante. Brasília ou Fusca. Cheiro de gasolina no cabelo. Chegava cheirando gasolina. Corcel, né, não, nada contra. Quem nunca andou num Del Rey, que gostoso, macio, Opala, né? Mas hoje, olha só o que Deus fez na nossa vida, irmãos. Deus deu tudo para nós. E às vezes nós não estou feliz ainda. Por que será, hein? Por que será? Sendo que Deus já deu tudo e deu até a salvação da nossa alma. Por que ficar triste? Sendo que Deus fez tudo por nós. Oh, glória a Deus. Aquele hino que o pastor Harold sempre gosta, né? Ó, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim. Aleluia. Oh, somente agradecer. Esses dias a Mariana estava lembrando. Você lembra, pastor, aquele dia que choveu
Aí o senhor pediu para nós levar uma rosana, o óculos do André embaçou e passamos num riozinho ali, o carro atolou e nós ficamos desesperados. Chevetinho, se aquele chevetinho falasse. Aí o André, e agora acho que vai fundir o motor e tal. Deu partido, o motor pegou. No outro dia ele foi lá, tirou os bancos, pôs no sol. Deu tudo certo. O irmão, acho que lembra desse dia? Não sei se o Hélio e a Sandra lembra. Nossa, que desespero. Mas aí, olha o que Deus fez desde então, né? Lembro do irmão Anderson com a Débora, chegaram em casa um dia, todos desesperados, da questão da saúde. De repente, olha o que Deus faz. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele é maravilhoso demais. Aleluia. Então a igreja, essa falsa sensação de bem-estar, né? A sociedade de Laodiceia era riquíssima. E certamente muitos membros da igreja também eram ricos. E essa situação os levava a pensar que a riqueza era suficiente, pois comiam do bom e do melhor, vestiam-se, calçavam-se, regalavam-se, mas aos olhos do Senhor eles estavam infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. 5 situações. Olha agora no capítulo 3, 18. Olha o que o médico Jesus vai pedir para eles comprar. Diga assim, 3 coisas. Aconselho-te que de mim, olha aí, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A primeira coisa que Jesus falou, compra ouro. Mas não é qualquer ouro, é ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Segunda, vestiduras brancas, para te vestires. Por quê? Eles vestiam com a roupa da moda. E a roupa da moda era uma roupa brilhante preta. As pessoas, olha só, essa pessoa é bem sucedida. Roupas brancas, vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Naquela época tinha a faculdade de oftalmologia, então inventava os ungüentos, colírios. Agora estou enxergando bem. Jesus falou, esse colírio aí, aqui no céu não vale nada, é colírio da fé, colírio espiritual. Vamos ver o que o Senhor Jesus quis dizer. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo? Pergunta ao teu vizinho, o que é isso? Pedro vai responder na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que é o ouro refinado pelo fogo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aí o que é ouro, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, o ouro refinado pelo fogo que Jesus está dizendo é a fé no sacrifício vicário, a fé em Deus, a fé que nos leva, a fé que move. Você está aqui pela fé. Amanhã, segunda-feira, alguns vão trabalhar pela fé. Porque você acha, se você vai trabalhar, vai levantar para trabalhar, é sinal que você tem fé para receber alguma coisa. Até os ateus têm fé. Senão, como é que eles... Se a pessoa é ateu, levanta de manhã para trabalhar porque ela sabe, ela tem fé, convicção que no 5º dia útil, na semana, não sei quando é o data de pagamento, ela vai receber. Então vive pela fé também. Só que a nossa fé é na fé no Criador, é uma fé diferente, é uma fé preciosa. E o Senhor Jesus está dizendo, compra de mim. Mas aí essa fé é de graça, né, irmãos? Qual é essa situação de comprar ouro refinado pelo fogo? Comprar fé, como é que é isso? Tem muita gente aí vendendo fé, viu? Mas não caia nessa, não. Dê aqui a sua oferta alçada e obtenha aqui o milagre. Irmão, não cai nessa, não. A fé no Senhor Jesus, oh glória a Deus, é você buscar a presença dEle, é você se interessar pelas coisas dEle. O que é dEle? A Bíblia, a palavra é dEle. Congregar aqui no culto faz parte, aprender nessa escola bíblica faz parte, parabéns, você está comprando fé, oh glória a Deus. E a fé é de graça, a fé é apenas você levantar da sua cama, levantar do seu sofá, deixar o seu conforto momentâneo, vir na presença de Deus com os seus irmãos de fé, para buscar, oh glória a Deus, aquele que tudo faz.
Se interessar pelas coisas espirituais. Isso é comprar a fé. Vestiduras brancas para vestires. Vestidura branca é símbolo da santidade. A igreja de Laodiceia não tinha mais a fé e, por conseguinte, também não tinha mais a santidade. Não levavam Deus mais a sério. Acabou a fé, acabou a santidade. Olha como é ligado. Sem fé, para que santificar? Com fé, a fé me leva a santificar, a verdadeira fé. Me leva a buscar a Deus. E não como muitas religiões falam, você tem que se tornar um ser humano melhor. Mas eu mesmo não consigo me tornar um ser humano melhor. Eu tenho que buscar o Deus, o meu Criador, e o Espírito dele vai fazer parte da minha vida. E aí sim, eu vou me tornar um ser humano melhor, não pelos méritos próprios, mas por conta da graça dele. Por isso que é importante nós buscarmos a presença dele. Porque isso aqui, os nossos membros, o nosso ser, é um ser maligno. Nós gostamos de humilhar pessoas, de pisar em pessoas, de cair nas orgias. Essa carne gosta, o nosso ser gosta. Mas quando entra o Espírito, aleluia, o Espírito Santo nos santifica. E isso que é de nós fica mortalizado, fica morto, fica lá apagado e fica ardendo em fé. E aí nós nos tornamos pessoas úteis. É a carta de Paulo a Filemão. Filemão, eu estou mandando aí Onésimo. Olha a nossa realidade. O Onésimo te roubou, né? Roubou, Paulo. E você denunciou ele tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso. Então ele fugiu aqui para Roma. E eu preso em Roma, estava pregando o evangelho, esse homem fugiu com o dinheiro que ele roubou de você. Estava ouvindo a palavra, E ele se converteu, entregou a vida a Cristo. E ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto a mim quanto a ti. Por isso eu estou enviando ele pessoalmente para dizer, se ele deve alguma coisa, eu, apóstolo Paulo, vou pagar o que ele te roubou. Mas sendo que você deve até a sua própria vida no evangelho que eu lhe preguei, nossa vida é Onésimo. Nós éramos inúteis. O que tínhamos de bom? Não, mas eu era uma boa pessoa, não roubava, não matava, não fumava, não adulterava, mas era espertalhão, grosseiro. Né? Tínhamos o que de bom? Nada. Jesus entrou. E agora não que nós temos de bom, mas a bondade dele, que faz parte da nossa natureza. E agora sim, irmãos, nós sabemos que os frutos que saem de dentro de nós, amor, temperança, mansidão, domínio próprio, agora não tem gritaria, não tem palavrão, não tem bateção de panela, não tem jogar as coisas um no outro, porque Jesus reina. Só na casa de quem ele reina? Deixa eu ver. Oh, que maravilha. Não tem medo mais, não tem depressão, não tem medo, não tem aquela ansiedade, o que vai ser da minha família, agora meus filhos estão crescendo, e agora meu salário não está dando, não tem mais isso mais, porque Jesus dará um jeito para nós, aleluia, oh glória a Deus. Então a igreja não tinha vestidura branca, colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. O colírio aqui é o símbolo do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo pode abrir os olhos do pecador, fazendo-o reconhecer o seu pecado, se arrepender e mudar de vida, mudar as ações e também mudar as atitudes. Somente o Espírito Santo convence. No Evangelho de João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, só o Espírito Santo, símbolo no texto do colírio ali. Mas, Evangelho de Jesus, capítulo 16, João, né? Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então ele está falando uma promessa. Eu vou e vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. Essa palavra Consolador no grego quer dizer outro igual a mim mesmo. O que eu faço, ele faz. Se eu sou santo, ele é santo. Se eu curo, ele cura. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Eu estou aqui nesta manhã, assim como vocês, quando nós assumimos uma tribuna e levamos Deus a sério, o Espírito Santo está nos usando para trazer mensagens, revelações, seja para a nossa melhoria, seja para a nossa edificação. Então, o Espírito de Deus, quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E alguém se nega a falar. Alguém pode se negar, falar, não, eu não vou me abrir minha boca porque eu não sei falar as palavras lá que prega na igreja, então eu vou ficar na minha aqui quietinho. Mas Deus falou, fala para ela, fala para essa pessoa que eu gosto dela, que eu amo ela, e a pessoa fica ali quietinho, não fala nada. Entendamos uma coisa, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Quem vai converter e convencer não é eu e não é você, é a palavra de Deus. O meu papel e o teu papel, lembra que nós começamos o culto? Nós somos só a caneta. Então, o nosso papel é deixar a mão de Deus escrever nos corações. Então, fala de Jesus. Diga ao teu vizinho aí, fala de Jesus. Pode falar, pode falar. Não fica acanhado, não. Pode falar. Fala para as pessoas, fala para o vizinho. Sentiu de falar. Ai, lembrei de uma parente que está lá em outro estado. Pega o telefone, manda um zap. Ó, Jesus te ama, viu, minha prima? Viu, meu primo? Viu, minha tia? Viu? Jesus te ama. Ai, meu vizinho, eu gosto tanto dele e algo me motiva. Jesus te ama. Aquele vizinho que não vai muito com a minha cara, mas Jesus está me dizendo para ir lá e falar que Jesus ama ele. Irmão, fala. Porque a palavra é de Deus. E nós somos o portador da palavra. O Espírito Santo é ele, o símbolo aqui do colírio para os olhos. Porque ele ungia com unguento, né? Naquela época o colírio tinha uma pasta. O Espírito Santo nos ungiu para pregar boas novas aos cativos. Enviou-nos a proclamar a libertação àqueles que estavam presos nas garras de Satanás. Eu sei o que é estar preso nas garras de Satanás. Eu sei o que é isso. Por isso eu louvo muito a Deus pela libertação que Ele me fez. Capítulo 3, versículo 19. Todo pai que ama... Capítulo 3, versículo 19 do Apocalipse, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Todo pai que ama seu filho educa e também repreende quando faz coisas erradas. Então, o Senhor Jesus, como nosso Pai, o nosso Deus, Ele também nos repreende. Irmãos, essa situação que falam aí, agora, se bater no filho, vai no denúncia, você vai preso. Irmão, a Bíblia fala que nós temos que usar a varinha da correção. Só que a varinha que Salomão fala não é qualquer tipo de varinha. Não é, vou pegar essa varinha, essa varinha que está na Bíblia, era uma varinha que quando batia, ela enrolava assim, ó, mas doía tanto. É uma varinha que é o dobro de dor das outras varinhas. A palmadinha, eu já disse, né? Jesus deixou isso aqui mais gordinho para quê, ó? Chineladinha, faz parte ainda, viu, irmão? Isso aí está na Bíblia ainda, viu? Fez arte, não é espancar, mas é ter autoridade, como pai, como mãe, e colocar no devido lugar. E se responder, faz parte ainda. Sabe por quê? Os filhos não são meus e nem seus. A Bíblia diz que herança do Senhor são os nossos filhos. Como é que eles são nas nossas mãos? A Bíblia diz que eles são flechas nas mãos do arqueiro. E nós tiramos eles da aljava onde ficam as flechas, e miramos eles para onde? Para o céu. Educar dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho. Educar espiritualmente, o trabalho é dobrado. Esse negócio de filho respondendo mãe, respondendo pai e batendo boca, está na hora de usar a varinha da correção. Já passou da hora. Não é espancar, mas é aqui tem que ter exemplo e respeito. Já pensou? Você e eu batendo boca com Deus? Já pensou? É a analogia que ele está dizendo, irmãos. Vai lá, já vou. Aí fica aquela, mas você não foi ainda, eu já falei que já vou.
Aí o vizinho ouvindo. Esse povo aí é crente? Irmãos, desde quando sempre trouxe, né? A Bia só precisei dar uma chineladinha uma vez só, mas a Duda era várias vezes ela toma uma chineladinha da bunda. Até hoje eu falo, Maria Eduarda, vem aqui. Sim, pai. Maria Eduarda, faz isso, isso e isso. Tá bom, pai. Ela já sabe o pai que tem. Ah, já vou. Se eu chamar de novo, a coisa não vai ser boa, porque aí eu pego um pouco pesado no falar. E se responder, até hoje, nunca precisa chegar ao ponto mais de chineladinha. Mas ela sabe o pai que tem, e nós sabemos o pai que nós temos, sim ou não? O que você e eu temos feito com a nossa herança que Deus nos deu? Será que temos mimado eles? Alguns construíram família, ok, mas ainda são nossos filhos. Se está errado, a Bia, ele mexe, uma moça, né? Mora hoje sozinha, minha esposa. Bia, vem aqui em casa. Senta aí. Irmãos, é assim, a herança do Senhor são os filhos. Não é para mimar, é para educar. E o pai, o pastor Harold sempre lê um texto que eu vou, em Hebreus, capítulo 12, versículo 9 ao 13. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos 9 ao 13. Olha o que diz o texto. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Nós nascemos, né, no ventre da nossa mãe. Que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Né? Quem tinha o meu pai, se o meu pai olhava assim, ele falava, ei, como eu não gostava daquilo. Vai buscar cerveja Kaiser. Aí eu ia, tem que pegar a garrafa aí, chegava, comprava lá no seu Mariano, andava, trazia, ele colocava a mão na tampinha assim, ó. Tá quente, vai trocar. Ai, se eu não fosse. Um dia meu irmão falou, eu não vou, top, bebe isso aí mesmo. Ele só, pá, já ficou lá lambada, porque era sentada, comia solto, irmão. Aí já foi correndo. Então, nosso pai segundo a carne. Né? Tinha pai que só de olhar, se eu estava brincando, meu pai só fazia assim, ó. Pronto, eu já murchava, já saía, porque eu sabia que em casa a coisa ia pegar. Então, nossos pais, segundo a carne, nos educavam para o nosso proveito. Agora, o nosso Pai Celestial, né? Diz ali, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, porque agora você casou, não é? Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha aí, próximo versículo. Toda a disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. É a verdade, irmão. Um dia, meu pai tinha um bar, eu peguei dinheiro e fui lá e fiz rolo de uma bicicleta com um cavalo. Olha a cabeça. Cheguei em casa com o cavalo. Amarrei o cavalo. Amarrei o cavalo lá, vou buscar capim pro cavalo e tal. Aí chega meu pai. Eu senti falta do dinheiro. Que esse cavalo é? É meu, pai, troquei da minha bicicleta. Quê? Troquei da minha bicicleta. Vamos na casa do rapaz. O que o meu filho fez? Ele deu uma bicicleta e também deu uma continha de dinheiro. Quanto? X. Olha só, irmão. É o dinheiro que eu tinha pego lá no caixa. Aí o rapaz falou, ó, tá aqui o seu cavalo e pode ficar com essa bicicleta. Vem cá. Colocou no carro, mas cheguei em casa. Tinha um cano assim, ó. Eu grudei naquele cano e ele fiquei com as pernas tudo marcadas. Gerou tristeza. Depois daquele dia, nunca mais eu peguei nada de ninguém. No momento, gerou tristeza, como diz o texto. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados, frutos de justiça. Nosso Deus nos disciplina e é no momento da tristeza, mas depois a gente se levanta mais forte, mais sólido. Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E o 13.
e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Vamos estar em pé um pouco, pois nós vamos para o último bloco agora. Dá uma espreguiçada assim. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Diga ao seu vizinho, Deus te abençoe aí, sempre. Irmãos, são palavras proféticas, né? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Aleluia. Sentemos. Vamos para o último bloco agora. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha só, nós usamos esse versículo, às vezes, para evangelizar pessoas que não são cristãos. Jesus está à porta e batendo. Na verdade, esse versículo, o Senhor Jesus disse para uma igreja de Laodiceia, que a igreja tinha lá a orquestra, tinha o ministério de louvor, tinha corpo diaconal, tinha as poltronas, tudo bonito. E Jesus, será que alguém aí pode abrir para eu entrar? O dono da igreja do lado de fora. Eu estou aí à porta e batendo. Se alguém aí ouvir a minha voz, oh glória, que tristeza, irmãos. Cearei com ele, entrarei em sua casa. Jesus entra, fala de intimidade. Cearei com ele, ele comigo. Jantar, almoçar, fala de intimidade, estar à mesa. É isso que Jesus quer conosco. Sempre ele quer intimidade. Aleluia. Agora diz assim no versículo de número 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Como é que é isso? Eu vou ser igual Deus? Não é isso que o texto diz. Paulo nos deu uns requisitos. Lá na primeira carta aos Coríntios, o pai, Paulo nos deu os requisitos sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele deu umas dicas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Primeira carta de Paulo. Ali diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, eu falei versículo errado, Jacó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Preste bastante atenção agora, que tem tudo a ver com essa promessa, sentar-se no trono. Ao vencedor, vai sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Nós vamos entender isso aí. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Diga assim, quem julga está sentado em um trono. O que está falando ali? Conosco, a igreja. A igreja. Como é que é isso? Sentar-se no trono. Para entender bem, nós vamos em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículos 9 e 10. Daniel capítulo 7. Versículo 9. Diga assim, o livro de Daniel foi escrito mais ou menos 590 anos antes de Jesus. O que nós vamos ler agora, Deus está revelando para Daniel, mais ou menos 586, 590 anos antes de Cristo vir, Deus está revelando para Daniel o momento exato de quando o Senhor Jesus está subindo aos céus. Entenda isso.
anos antes, séculos antes, Deus revela para Daniel o filho, logo pós ressuscitar, fica 40 dias aparecendo os irmãos, e depois disso, em Atos, os irmãos estão olhando para ele, Jesus dando as últimas palavras, ele foi subindo. Quando as nuvens encobrem e os anjos descem, varões, o que vocês estão olhando aí para cima? O Senhor Jesus, que é assunto aos céus, virá da mesma forma como viste subir. Quando ele está subindo, o que aconteceu depois disso? Quando Jesus é assunto aos céus. Salmo 24 vai dar umas dicas. Jesus está subindo, aclamado pelos anjos, rumo ao terceiro céu. E aí diz lá no Salmo 24, levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças. É um cântico. Para que entre o Rei da Glória, que está subindo aí. Aí os anjos que estão do lado de dentro, não sabiam os ocorridos aqui, olham para o trono, peraí, o trono está ocupado, o Rei da Glória está aqui. Mas o Filho está subindo, estão dizendo lá que esse é o Rei da Glória, peraí. Os anjos não estavam sabendo que o Filho é o Pai, o Filho ele também é o Espírito. Então ele está subindo, levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os de lá de dentro perguntam, quem é este Rei da Glória? Porque o trono está ocupado aqui. Aí os que estão subindo com Jesus respondem, esse aqui é o Rei da Glória, o Senhor forte, poderoso nas batalhas, ele é o Rei da Glória. Os anjos de lá, mas o trono está ocupado, mas o Rei da Glória está aqui. Por quê? Porque o Pai, diz Paulo, olha só, isso aqui é uma coisa tão profunda, que Paulo, ele vai dizer em Colossenses que o Pai vai habitar corporalmente no Filho. Deus é Espírito, segundo diz em João capítulo 4, Deus é Espírito. E o Pai vai habitar no corpo do Filho. O Filho agora está subindo em glória, rodeado de glória. Aí no capítulo 7, Daniel está vendo a cena. Versículo 9, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Se tivesse um trono, mas foram postos uns tronos, são dois. Uns tronos, e Daniel olhando. O ancião de dias, esse aqui, o ancião de dias, é o Pai, uma referência ao Pai, eterno. Se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quando você vai ler em Apocalipse, fala que o Filho, o cabelo é branco. Oh, glória. Os olhos chama de fogo. Que revelação linda. Um rio de fogo manava e saia diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aí no versículo 13, olha só, o Filho subindo agora. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu uma pessoa semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais terá fim. Agora olha para cá. Tronos. O Pai é Espírito, habitou no corpo do Filho. Diga assim, está sobrando um trono. Mas espera aí, pastor. No Salmo 110, verso 1, diz assim, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. É isso que diz ou não é? Espera aí, então Jesus não está, o trono não está desocupado, os dois tronos estão ocupados. Espera um pouquinho. Se eu acabei de falar, nós acabamos de falar que o Pai habitou corporalmente no Filho, um trono está vacante. Isso que você deve entender. Isso aqui é uma mensagem totalmente espiritual. Pastor, mas fala, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo do teu pé. Mas aí, quais eram os inimigos do Senhor Jesus? Diga aí, religiosos, opressões, demônios. Os inimigos. Qual é o último inimigo que deveria ser vencido? A morte. 1 Coríntios, agora sim, Jacó. Capítulo 15, versículo 26.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando o Senhor venceu a morte, ele venceu todos os inimigos. Quando ele subiu ao Pai, o Pai corporalmente, o Pai Espírito habitou corporalmente no Filho. Um trono ficou vacante. E aí Jesus está dizendo assim: ao que vencer, assim como eu venci e sentei-se no meu trono com meu Pai, assim também quem vencer vai sentar nesse trono vacante que está vacante, que Daniel está vendo. A maior promessa para a igreja. O trono, por enquanto, está vacante. Se você for até o fim, quando ele fala, vou buscar, vou arrebatar a igreja, e arrebatou a igreja, levou nós para cima, concluiu-se, voltou, concluiu o milênio, agora está na hora, abre-se os livros, como diz aí no texto, abriram-se os livros. Quem é que está sentado junto com o Pai? Porque o Pai é o Filho, o Pai é o Espírito. E nós estamos lá para quê? Sentar no trono sendo igual a Deus? Não, semelhante. Voltamos ao status quo. Façamos os seres humanos conforme a nossa imagem e semelhança. Estamos no trono com o Pai. Abriram os seus livros. O julgamento chegou. Deu o mar os seus mortos. Aqueles que morreram, permaneceram as almas lá no Geena, no Hades, chega aqui. Satanás e os anjos, chega aqui. Igreja, o que vocês sofremos demais? Passamos tentação, sofremos demais. O que merece? Lago de fogo e enxofre, a igreja vai julgar. Você pode estar em pé, isso aí, irmão, é coisa linda demais. Aleluia. Aleluia. Olha o que Paulo diz. Paulo já estava com a mentalidade muito além. Irmãos, vocês vão julgar anjos. Quanto mais anjos caídos, quanto mais coisas dessa vida. Isso aqui é tão profundo. E o que Daniel viu, foram colocados os tronos. O Pai está sentado. O Filho está chegando, venceu a morte. O último inimigo a ser vencido era a morte, venceu. Está subindo. O Pai fala, agora vai se cumprir aquilo que você disse em João 10:31. Eu e o Pai somos um. O Pai se difunde no Filho. Um trono fica vacante. Alguém pergunta, e esse trono vacante aí, para quem que é, hein? Ou você pode levantar as mãos. Aleluia, recebamos juntos essa bênção. Ao vencedor, assim como eu venci, vai se sentar-se no trono. Assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ser pela sociedade desprezíveis, podemos ser aí pela sociedade subjugados, podemos receber preconceitos, mas o Senhor está dizendo, você, oh glória a Deus, é importante, você é um cidadão do céu, fique firme até o fim, não desista desta caminhada, continue firme buscando a minha presença, porque quem vencer vai sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vença as tentações através de buscando a Deus, vença os obstáculos através da busca de Deus. Não seja um crente morno, não permita que as circunstâncias boas venham te fazer um crente morno. Irmão, quando tem culto, principalmente culto nos lares, alguém diz, é apenas mais um culto, alguma casa. Não, é a comunhão dos irmãos, é algo glorioso, não é algo normal, é algo glorioso. Não seja um crente morno. A partir de hoje, entra no lago, nesse lago fogo, nesse fogareiro de Deus, aqueça a tua alma através da palavra. Oh glória a Deus, vamos comprar ouro refinado pelo fogo, vamos comprar vestiduras brancas e vamos comprar o verdadeiro colírio. Como? Buscando o Senhor e a força do seu poder.
Aleluia. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus a cada dia, Senhor. Ó Deus, que nós nunca sejamos mornos. Pai, se tiver alguém aqui frio, através das dificuldades da vida, nessa manhã o Senhor nos aqueceu, e nesta manhã nós nos tornamos quente novamente. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Sentai-vos por um minuto. Aleluia. Aleluia. Tinha outros versículos mais para dizer quando Paulo fala em Colossenses que o Pai habitou corporalmente no Filho. Mas se Deus permitir outro dia, outra hora a gente fala mais. Deus seja louvado. Vamos ouvir os versículos? Aleluia. As crianças. Olha aí. Meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!